Em plataforma baixa, o sistema operacional é o elemento que organiza todo o uso do hardware e oferece serviços básicos para as aplicações. Ele decide quem usa a CPU, quando e por quanto tempo, como a memória é distribuída, como arquivos são gravados e lidos, e como dispositivos de entrada e saída são acessados com segurança e previsibilidade. Quando você entende esses mecanismos, fica muito mais fácil diagnosticar lentidão, travamentos, consumo anormal de recursos e falhas intermitentes, tanto em servidores físicos quanto virtuais. O conceito de processo é central. Um processo é uma instância de um programa em execução, com seu espaço de memória, estado de registradores, arquivos abertos e permissões. Sistemas modernos também trabalham com treais, que são fluxos de execução dentro do mesmo processo, compartilhando memória e recursos. A gerência de processos envolve criação, escalonamento e finalização, além de alternância de contexto, que é quando o sistema salva o estado de um processo e carrega o estado de outro para que múltiplas tarefas aparentem rodar ao mesmo tempo. O escalonador busca equilibrar interatividade e throughput, e em servidores isso influencia diretamente latência de serviços, tempo de resposta e estabilidade sob carga. Quando vários processos e treais executam de forma concorrente, entram comunicação, concorrência e sincronização. Comunicação entre processos pode acontecer por sinais, PIPs, sockets, memória compartilhada e filas de mensagens. Concorrência traz ganhos de desempenho, mas também cria riscos como condição de corrida, quando duas rotinas acessam e alteram um recurso compartilhado sem coordenação, gerando resultados imprevisíveis. Sincronização é o conjunto de mecanismos para controlar esse acesso, com primitivas como mutex, semáforos, locks de leitura e escrita e barreiras. Em sustentação, isso aparece como sintomas de contenção, filas crescentes, deadlocks e tempo alto em espera por recurso, e a análise costuma passar por métricas de CPU, estado de treais e observação de locks em aplicações e bancos. Gerenciamento de memória é outro ponto decisivo. Memória virtual permite que cada processo enxergue um espaço de endereços próprio e protegido, e o sistema operacional traduz endereços virtuais em endereços físicos. Paginação é a técnica mais comum, em que a memória é organizada em páginas, e o sistema traz para a RAM apenas o que está sendo usado, mantendo o restante em disco. Segmentação também é um conceito clássico, associado a divisões lógicas do espaço de memória, e em muitos sistemas atuais aparece combinada com paginação em nível de implementação. Quando a RAM fica insuficiente, o sistema pode usar swap, gravando páginas menos usadas em disco para liberar memória física. O problema é que swap é muito mais lento do que RAM, então o uso excessivo costuma causar degradação severa, com alta latência e sensação de travamento. Page faults, pressão de memória, cache do sistema e consumo por processos precisam ser observados em conjunto, porque o gargalo pode estar em alocação, fragmentação, vazamentos de memória na aplicação ou parâmetros do sistema. No gerenciamento de sistemas de arquivos, o sistema operacional oferece estruturas para organizar dados de forma persistente. Um sistema de arquivos define como arquivos e diretórios são representados, como permissões são aplicadas e como metadados são mantidos. Em muitos sistemas, especialmente em Linux e Unix, inodes representam arquivos no nível interno, guardando permissões, donos, timestamps e ponteiros para blocos onde os dados estão. Blocos são unidades de alocação no disco, e a forma como arquivos se distribuem em blocos afeta desempenho e consumo de espaço. Journaling é um recurso importante porque registra intenções de escrita e reduz risco de corrupção após falhas abruptas. Em ambientes corporativos, também entram cotas, ACLS, montagem de volumes, políticas de NoExec e NoSUID quando aplicáveis e consistência entre permissões e identidade corporativa. Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída envolve como o sistema operacional conversa com discos, interfaces de rede, controladoras, terminais e periféricos. Drivers traduzem chamadas do sistema para operações no hardware, e mecanismos como interrupções e DMA ajudam a mover dados sem ocupar CPU desnecessariamente. Buffering e caching reduzem latência, mas também podem confundir análise se você olhar apenas para uso de disco sem considerar cache de página e filas de I/O. Em troubleshooting, é comum precisar diferenciar saturação real de disco, latência alta por fila, problemas de controladora, gargalo de rede e contenção causada por ambiente virtualizado compartilhado. Na prática,
Administrar Windows, Linux e Unix exige domínio de instalação, operação, monitoramento e manutenção. Instalação envolve particionamento, escolha de sistema de arquivos, parâmetros de rede, hardening básico e aplicação de atualizações. Operação envolve gestão de serviços, usuários, permissões, agenda de tarefas, logs e rotinas de backup. Monitoramento precisa cobrir CPU, memória, disco, rede e disponibilidade de serviços, além de eventos do sistema. Em Windows, ferramentas como Event Viewer, Performance Monitor, serviços e políticas de segurança são fundamentais, e PowerShell virou peça central para automação e administração em escala. Em Linux Red Hat e derivados, é essencial dominar System, Journal, gerenciamento de pacotes, configuração de rede, permissões, logs e ferramentas de diagnóstico de processos, memória e I/O. Em Unix, os conceitos são semelhantes, com variações em comandos, layout e ferramentas conforme a distribuição, mas o modelo mental é o mesmo: processos, arquivos, permissões, rede e serviços. Serviços de infraestrutura aparecem como componentes recorrentes em prova e em operação. Gerenciamento de redes passa por configuração de interfaces, rotas, resolução de nomes e controle de firewall, além de serviços que dependem disso. Gerenciamento de pacotes, em ambientes Linux, significa saber instalar, atualizar, versionar e auditar softwares e dependências, garantindo reprodutibilidade e evitando conflitos. Discos e volumes exigem atenção a particionamento, montagem, permissões e crescimento. LVM é um mecanismo muito usado para abstrair discos físicos em volumes lógicos, facilitando expansão, snapshots e reorganização sem grandes janelas de parada, desde que a política de monitoração e capacidade esteja bem aplicada. Servidores de arquivos e diretórios também são parte do núcleo. FTP é um serviço clássico de transferência, hoje normalmente controlado e substituído por opções mais seguras quando possível, mas ainda pode aparecer em integrações legadas. NFS é um padrão de compartilhamento de arquivos muito comum em Unix e Linux, exigindo cuidado com permissões, exportações, performance e controle de acesso na rede. Samba implementa SMB-CIFS e é a ponte tradicional para compartilhamento com ambientes Windows, com impactos diretos em autenticação, permissões e auditoria. OpenLDAP é uma base de diretório para identidade, e Active Directory é a implementação amplamente usada no ecossistema Microsoft, normalmente servindo como fonte central de usuários, grupos, políticas e autenticação. Integrar Linux ao diretório corporativo, aplicar sudo com grupos, controlar acesso a serviços e manter consistência de identidade é uma demanda comum em ambientes grandes. SSH é o padrão para administração remota segura em Linux e Unix e também serve como base para automação, tunelamento e transferência segura. Postfix aparece como servidor de e-mail no papel de muita, lidando com SMTP, filas, retransmissões e integração com filtros e políticas, exigindo atenção a logs, reputação e segurança quando exposto. Virtualização entra como a camada que permite consolidar servidores e acelerar provisionamento. Conceitualmente, um hipervisor controla o hardware e distribui CPU, memória, rede e disco entre máquinas virtuais. VMware vSphere é um conjunto de virtualização com foco corporativo, normalmente com ESX como hipervisor e vCenter como plano central de gestão, inventário, permissões e automações como templates, clusters e migrações. vCloud adiciona uma camada de nuvem privada com catálogos e multitenancy em certos cenários. VROPS, no contexto VMware, é voltado a operações, capacidade e saúde, ajudando a prever saturação, detectar anomalias e orientar dimensionamento. Xen e KVM são tecnologias comuns no mundo Linux para virtualização, com modelos operacionais diferentes, mas o mesmo objetivo de isolar cargas e otimizar o uso de hardware. Em administração, aparecem tarefas como criação de VMS, ajuste de recursos, snapshots com critério, políticas de sotoragem e rede, integração com backup e monitoramento de contenção de recursos no host. Alta disponibilidade e recuperação de desastre são metas arquiteturais que dependem de redundância, automação e testes. Alta disponibilidade busca manter o serviço mesmo quando há falhas localizadas, usando clusters, failover, balanceamento e replicação conforme o caso. Recuperação de desastre trata de cenários de perda maior,
como queda de site ou corrupção ampla, exigindo estratégia de backup, replicação, ambientes de contingência e procedimentos para retorno. Conceitos como metas de tempo e ponto de recuperação guiam o desenho, porque determinam quanto tempo o serviço pode ficar fora e quanto dado pode ser perdido. O ponto prático é que planos precisam ser exercitados, porque recuperação só é confiável quando é testada. Linguagens de script são a base da administração em escala. PowerShell é essencial em Windows para administrar serviços, usuários, permissões, registro, tarefas e integrações, com forte suporte a objetos e remoting. Shell Script, especialmente em Bash, é fundamental em Linux e Unix para rotinas, automação de tarefas, validações, coleta de métricas e execução remota. Em ambos os casos, boas práticas incluem tratamento de erro, logs claros, parametrização e cuidado com credenciais. Conformidade e automação de TI se consolidam com ferramentas de gerenciamento de configuração como Puppet e Ansible. A proposta é definir o estado desejado de servidores e serviços e aplicar isso de forma repetível, reduzindo variação entre ambientes e criando rastreabilidade. Puppet trabalha com descrições declarativas e, em muitos cenários, com agentes que garantem convergência contínua. Ansible opera sem agente, com playbooks e inventário, muito usado para provisionar, configurar, aplicar patches e executar rotinas. Essas ferramentas ajudam a padronizar Ardenin, manter pacotes e configurações alinhados, reforçar a auditoria e diminuir tempo de recuperação, porque recriar um servidor passa a ser um processo automatizado e previsível. Quando você junta processos, memória, arquivos, IAU, administração de Windows e Linux, serviços de rede e diretório, virtualização, alta disponibilidade, scripts e automação, você forma a base real da sustentação. É essa base que permite operar com estabilidade, responder incidentes com velocidade e evoluir a plataforma sem perder controle.